O Brasil estava para completar 400 anos de seu descobrimento. E São Paulo, já o principal estado da nação, a oeste, ainda marcava em seu mapa vasta área como sertão desconhecido. Os habitantes do sul mato-grossense só podiam alcançar a capital de São Paulo e Rio de Janeiro por Minas Gerais, pelo Rio Paraguai ou pelo Rio Tietê, no caminho das Monções. Em 1850, José Teodoro de Souza, tropeiro, que carregava no sangue a herança bandeirante, tomou conhecimento da existência de imensas áreas desocupadas no oeste paulista, que prometia fortuna aos que se aventurassem a desbravá-las. Saiu de Pouso Alegre, Minas Gerais, e partiu rumo ao desconhecido, fundando diversas cidades. Outros poceiros começaram a invadir a região, em especial quando do alistamento obrigatório para a Guerra do Paraguai. A ambição pela posse das terras aumentou no sertanejo, e com ela o desejo de empurrar para mais longe a população indígena. A Estrada de Ferro Sorocabana, iniciada em 1870, que ligava São Paulo até Sorocaba, foi planejada para avançar oeste adentro e chegou até Botucatu em 1889. O oeste paulista continuava isolado. Era necessário urgente a abertura de uma estrada que possibilitasse o desenvolvimento da região. Foi então que o Dr. Francisco Tibiriçá, com visão empreendedora, interessou-se pela empreitada e fez entendimentos com os governos de São Paulo e Mato Grosso, obtendo concessão para abrir uma estrada de rodagem entre Campos Novos, do Paranapanema, a Vacaria, no Mato Grosso. Como seria impossível realizar esse empreendimento sozinho, o Dr. Tibiriçá entrou em contato com o coronel Arthur de Aguiar de Diritim, proprietário de grandes fazendas de café, e fundaram a empresa de Diritim em Tibiriçá, incumbindo-me para o comando dessa empreitada. Atraído pelo desconhecido e fascinado pelas lendas dos sertanejos, comecei a organizar o projeto. A civilização tem exigências e o progresso não tem coração. Que nos perdoem os índios, antigos da terra, que em plena liberdade felizes criavam seus filhos. Minha missão agora era afastá-los de seu território. Finalmente, tudo foi vencido. Índios, bichos ferozes, insetos, tempestades. O porto estava instalado, a balsa pronta, o vapor montado, fazendo a travessia em ótimas condições. E a estrada boiadeira, transitada por grandes boiadas que vinham do Mato Grosso. O crescente da produção e os preços compensadores do café no final do século XIX nos possibilitou domar o sertão, dando reconhecimento à estrada boiadeira no desenvolvimento do Oeste. As forças políticas da região se mobilizaram e convenceram o governo a mudar o traçado inicial da estrada de ferro, chamada de Tibagi-Paranapanema, que teria sua estação final na barranca do rio Paranapanema com a foz do rio Tibagi, determinando um novo traçado, agora até o Porto Tibiriçá. Esta resolução foi decisiva
na transformação do Oeste Paulista. Esse certamente será um dia histórico. 14 de setembro de 1917. Vamos comemorar! O meu muito obrigado a todos vocês. Cumprimos a primeira etapa da promessa que fiz ao meu velho e bom pai, Manuel Goulart. Ai, se tiver aventura, eu tô junto. Este rancho será lembrado como símbolo de criação da minha cidade. Ainda não apareceu nenhum bugre, mas se aparecer, sou o primeiro a sapecar aquela pele vermelha. Fique tranquilo, já levantamos o rancho perto da ferrovia para evitar os índios. O coronel vai desistir mesmo de plantar café? Tem muita gente ganhando dinheiro com café. Vamos deixar para os compradores de terra o cultivo do café. E você, Guilherme, você vai ser responsável pela roça de milho. E vamos deixar de conversa e vamos comemorar! Sai de todo mundo aí! Pra já! Aqui teremos a principal avenida de sua cidade, nos moldes das grandes avenidas europeias. Engenheiro Fairbanks, não combinamos a demarcação das ruas do núcleo central da cidade? Aqui está, uma grande avenida. Eu preciso ter a demarcação do perímetro urbano da cidade. O que é que vão dizer os compradores? Temos o traçado inicial. No mais é ir vendendo e demarcando. Ao meu ver, coronel, o senhor vai ter gente suficiente para um núcleo inicial daqui uns 40 anos. Pois nós vamos contrariar o senhor. Em breve, nós teremos muita gente morando por aqui. Acabei de demarcar eu mesmo 25 alqueires com 4 avenidas. Ah, Pedro Santo, chega aqui. Tudo bem? Eu preciso de gente de coragem para derrubar esse mato e semear a terra. O meu amigo Zé Amaro aqui acabou de me dar uma ótima notícia. Ah, não é, Zé? Já tô com boa parte dos meus 50 alqueires produzindo. A gente tá aqui pra isso. Vamos botar esse mato no chão. Ah, e quem chegar primeiro poderá escolher. Olha só o mundão de terra que tem aí. E melhor ainda, a pagamento a perder de vista. Coronel Goulart, a gente precisa destruir logo este lago. Não. A ferrovia precisa do lago para abastecer as locomotivas. Minha filha tá morrendo, coronel. É febre amarela, maleta, malária. Praga em cima de praga. Estamos indo embora. E rezando para que minha filha chegue viva até um médico.
Eu entendo a sua dor, Manuelino, mas ainda estamos decidindo como resolver essa questão. Mas ainda nós não temos como controlar esses malditos mosquitos. Vamos, homem, vamos. Nossa filha tá morrendo. Vamos, pai. Tá todo mundo indo embora, coronel. Não demora, isso aqui fica um deserto. Pois eu vou mostrar que é preciso ter fé e lutar para vencer os obstáculos. Eu vou mandar buscar a minha família em Assis. Não faça isso, senhor. Não faça isso, senhor. Dona Isabel é moça da cidade. Não vai resistir. E o senhor vai ficar viúvo. Pode começar a construir a minha casa. Mas antes, eu quero que você destrua essa barragem. E diga lá para a estrada de ferro que essas terras são minhas. E se precisar, manda bala. Se precisar, eu mando bala. Eu mando bala. Me limpa essa quiçaça e vai abrindo até encontrar água. Um rio, uma fonte, uma mina, até encontrar água. Tá compreendido? Sim, senhor. Vai. Se fizéssemos um filme sobre Prudente, você podia estar montado num jegue com roupa de bandeirantes matador de índio. Fala o que você quiser. Eu não dou mais importância para suas ironias. Mas você não foi o primeiro a montar acampamento aqui, não. Evidente que não. Essa região já era habitada. O meu pai mesmo já tinha vendido muitos terrenos por aqui. Olha, ele me deixou aqui, ó. O meu pai me deixou um pouco mais de 90 mil alqueires. Conseguimos autorização do governo do estado para trazer os colonos europeus que chegavam sem rumo e sem dinheiro. Assentamos em nossas terras, dando a eles longo prazo para pagamento. Foi a trambicagem legal que encontraram para esquentar as terras devolutas. Minhas terras eram as únicas com documento legal. Cheguei vendendo a fazenda Montalvão do meu amigo Amador Nogueira Cobra e dele eu comprei os 4.700 alqueires que loteei e vendi. Eu nunca menti, nem fiz fotos de falsos cafezais para colocar em cartazes. Aqueles mesmo que você levou para a Itália e colava em cada vagão da Sorocabana e nos bondes de São Paulo. Eu precisava vender as minhas terras. Os santos estão no céu, o diabo no inferno, e a gente tá aqui para aprender. Não tem nenhum inocente aqui, tem? Você sempre foi muito habilidoso, astuto e quase um humorista. Poderia facilmente ter feito carreira nos cabarés da capital. As nossas histórias estão divididas pela linha do trem, mas unidas pelo progresso de Prudente. É muito interessante como a história reserva surpresas e até fatos divertidos. Quando eu saí de Assis com o propósito de fundar uma cidade, eu tinha a indicação para chegar a um local conhecido como Alto do Tamanduá. E era conhecido assim pela fartura desse animal que se alimenta de formigas e cupins. O povoado começou a crescer, contrariando a afirmação do engenheiro Fairbanks. Batizamos a localidade como Vila Goulart. Mas me deixou incomodado dar o meu nome ao povoado. O córrego que cortava o lugarejo tinha o nome de Viado, também por conta dos bichinhos que viviam ali. Mudamos o nome para Patrimônio do Viado, mas o povo é irreverente e começou com as piadas. Quem nasce no patrimônio do Viado, o que é? Decidimos então trocar para Montalvão, mas não convenceu. Nestes tempos, um outro bicho, manso que só, andava por todos os lugares. A anta.
E mais uma vez mudamos. Patrimônio da ANTA. Mas os piadistas... Por estes tempos, as obras da ferrovia estavam sendo vistoriadas pelo secretário de Estado Cândido Mota, e um ilustre cidadão o acompanhava, Antônio Prudente de Moraes. Pediu-se que ele indicasse um nome para batizar a futura estação. Antônio não titubeou e sugeriu o nome do seu pai, Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da história do país. Assim, chegamos definitivamente ao nome de nossa cidade, Presidente Prudente, deixando os irreverentes e os piadistas sem assunto e sem a piada pronta. Oi, Guito. Oi, Juca. Tô sabendo que ele vai amanhã pra Assis com o filho. Já sei onde eu vou fazer a tocaia. Ali mesmo, onde tem umas árvores caídas. Esse é um bom lugar. Vão ser 2 tiros. Um nele e outro no filho. Você já recebeu parte do dinheiro. Cumpra o nosso acordo que o resto eu faço chegar pra você na barranca do rio. Depois, foge pro Mato Grosso. Se você me der o cano, eu volto pra te buscar. É no fio do bigode, compadre. Acordo acordado, acordo cumprido. Vou ali tomar um gole e seguir meu caminho. Não se mete em encrenca. Agora, pega a reta. Não. A bicha é traiçoeira. Quando eu olhei aqui que ela pegou aqui nas minhas costas, eu não pude nem virar. Ué, mas você não tava com a espingarda mesmo? Eu tava caçando macuco. Tava piando. O bicho veio. Quando eu vi aquele galinhão assim na minha frente, mirei o galinhão, ela veio por trás e me catou pelas costas aqui. E como é que você conseguiu? Ela pulou aqui no meu pescoço e eu, no nervoso, deixei a espingarda cair. Aí eu comecei a lutar na unha com ela, nós dois ali. Como era bitela grande e a força que ela tinha. E ela cravava as garras em mim e enfincava os dentes também. E com os dentes ela mordia a minha perna ali. E eu não conseguia pegar o facão. Não conseguia. E a espingarda já estava longe. Finalmente consegui pegar o facão. E na hora que eu peguei o facão, eu desci em cima dela, mas ela nem sentiu. Couro duro. Aí ela já tinha mastigado muito a minha perna. E eu então enfincava, furava ela. Com o pouco de força que eu tinha, eu enfiei dentro da barriga dela, assim, o facão. Aí ela deu uma esmorecida. Comecei a furar o pescoço dela. O sangue que saía da jugular dela começou a cair tudo em cima de mim. Mas até aí ela já tinha mordido metade da minha perna, já tinha ido embora, né? E eu sem força. A minha perna era uma lasca de osso. Um tantinho, mas um tantinho assim de carne só. Mas mesmo assim, cortei um pedaço de cipó, amarrei aqui na minha perna para estancar o sangue e não vi mais nada. Quando eu acordei, eu já estava no patrimônio, deitado assim, todo mundo olhando para mim, eu olhando para todo mundo e a gente se olhando. Foi assim. Mas isso não é mentira, não? E onde é que tá o resto aqui da minha perna? Fala pra mim. E isso aqui é cara de gente? É por isso que me chamam de resto de onça. Mas escuta, vamos lá no armazém do Zé Claro, que eu vou pagar uns doces pra vocês, tá? Vamos lá.
Pilantra, vem! Vamos lá ver o que tá acontecendo! Para com essa porqueria aí! Os dois, para com isso! Quem for mais homem, um cospe na cara do outro. Vamos ver, vamos! Para! Faz poucos dias que eu inaugurei o meu armazém! E você já começa com a ruaça? Aqui é lugar de família! Fora! 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 Tudo uns bundão, né? Vira porva, saíram tudo correndo. O progresso traz também problemas. Junto com as famílias, chegavam os aventureiros, desordeiros, vadios e causadores de desavenças. E antes se tornasse terra de ninguém, buscamos com o poder público a vinda de um inspetor de quarteirão, representante da lei na cidade. Cheguei aqui durante uma grande epidemia. Muita sorte. Ninguém da família ter pego aquelas febres. Eu quase morri de medo antes de vir pra cá. Contavam-me horrores a Serra do Diabo. Ataque de índio, onça, cobra, mosquito. Ficava tudo tão longe. A gente tinha que inventar, fabricar e produzir as nossas necessidades. Ai, colchão de palha de milho, travesseiro de paina ou de pena de galinha. As crianças amavam fazer guerra de travesseiros. A gente usava a imaginação, aí ficava tudo divertido. Mas quanta solidão, meu Deus. Quando os homens embrenhavam na mata ou viajavam a negócios. Ficávamos sozinhas com os agregados. E aí tínhamos que comandar tudo. Mas a gente fazia acontecer. Nós aprendemos a conviver com as mazelas, com as crises constantes. Mas com todas essas aventuras eu tive o privilégio de saborear uma bela presidente prudente. E a estação de trem alimentava o imaginário do povo. Quando o apito tocava, todo mundo ia correndo para ver o trem partir ou chegar. As sacas de café, os fardos de algodão, os tambores de menta com seu cheiro contagiante. Produtos e gente que iam e vinham. Como era lindo ver aquela gente se divertindo. Meninas e meninas empolgados, esperando pelo baile. E quanta elegância no vestir, nas boas maneiras. E a música? De um modo geral, vinha da sanfona de um cego, que eu não me recordo o nome. Eu acho que ninguém sabia o nome dele. Sabíamos sim o do seu cachorrinho, sempre fiel aos pés dele, de nome Pombinho. A música era melancólica. Mas era genial. Olha o caminho da roça. Olha o pai da moça. Olha a cobra. E aí, a quadrilha. E o nosso delegado, hein? Era o dandy do oeste. Causava suspiro nas mocinhas solteiras e ódio nos rapazes. Pra se vingar, ele chamava o nosso delegado de defunto de luxo. Mas ele sempre elegante, com a sua camisa inglesa, a gravata de seda, o lenço no pescoço e, é claro, aquele chapelão. Era o verdadeiro mocinho do faroeste. Eram tempos bons. Muito bons. Com a graça do Senhor Deus, amanhã eu começo a construir a nossa primeira capelinha. Finalmente vamos ter um lugar para as nossas orações. Coronel Goulart deu tudo, o terreno, as madeiras que já foram cortadas dentro das medidas que você me passou. E você, Ceará, vai ter lugar para pedir perdão pelos seus pecados. Tem pequenos pecados, né? Uma bebedeira aqui, outra ali, enquanto você, né, Antônio? Não venha com isso. Calma, gente.
O dia que a igreja ficar pronta, a gente vai reservar um dia especial para cada um pedir perdão pelos seus pecados. O padre Faria até marcou já a data da primeira missa. O coronel Goulart conseguiu autorização em São Paulo para construirmos a nossa primeira escola. Teremos 2 salas de aulas. Vamos preparar os professores e logo nossas crianças aprenderão as primeiras letras. Agora, se o nosso patrimônio começa a prosperar, temos a igreja e a escola. Eu tinha projetos largos para a cidade. Eu fiquei sabendo da visita do presidente do estado à nossa região. Antecipei-me e consegui o apoio do amigo Abelardo de Cerqueira César, que tinha grande prestígio com Washington Luiz. Aqui chegando, levei o presidente para minha casa. Ali seria mais fácil conseguir os favores que precisávamos. Imediatamente mandou abrir o processo da emancipação. Depois de longa batalha, Washington Luiz aprovou nossas reivindicações. Conseguimos criar a lei que instalou a comarca em 23 de março de 1923, com a criação do fórum, cartórios e todo o suporte jurídico no município. Prudente perde a característica de povoado sertanejo e começa a assumir a liderança na região com a implantação da infraestrutura urbana e instrumentos sociais. Agora começava a nossa luta para governar a cidade. A nossa capelinha era pequena para as orações. A paróquia foi criada em 1921, assumindo como primeiro vigário o Padre João. Lutamos muito pela instalação definitiva da paróquia. Mas quem assumiu foi Padre Sarrion, que chegou aqui em 1925 revolucionando a fé católica. Construiu a casa paroquial, o Hospital Vicentino e foi um bravo defensor da fé em nossa cidade e região. O sertão estava dominado e o município emancipado. Cada um do seu jeito deu a sua contribuição. O coronel Marcondes e o coronel Goulart sabiam se unir quando precisava. Agora era preparar a primeira eleição. Aqui eles se dividiram e cada um lutou com as armas que tinha. E eram muitas, nem sempre leais. Mas quem podia fazia uso, e eles podiam. Vai lá, faz o que tem que fazer. Isso aqui deve ser o suficiente. Compra tudo que você precisar. Machado, enxada, foice. E me traz aquele povo lá da roça. Certo. Compra toda a cerveja que achar na redondeza e o alambique está produzindo a todo vapor já. Contrata as cozinheiras para comida. Eu quero ver esse povo feliz. Porque povo feliz é voto na urna. Tá certo, coronel. Ordem dada é ordem cumprida. Vai. Eita. Tá aprendendo? Nós vamos ganhar essa eleição. Se vamos. Vai lá, faça tudo o que tiver que fazer. Vai. Olha aqui, isso aqui é mais do que suficiente. Compre tudo o que tiver que comprar. Machado, foice, enxada. Manda buscar o povo da roça. E compre tudo que é bebida que tiver nos arredores. E mande contratar cozinheira para fazer a comida. Porque povo feliz é voto na urna. E eu vou cumprir, porque ordem é ordem. Vamos lá! Vem cá. Olha aqui, vocês vão fazer exatamente como eu mandei. Não perca a vontade, vão em cima mesmo. Vamos lá. Eu também fiz parte dessa manobra. Cada dia de eleição era como se fosse o último dia da minha vida. Era uma guerra. O voto de cabresto não tinha escrúpulos. A condição arranjada pelo partido para o povo da zona rural levava até o viveiro. Ali tudo era acertado. Os grupos eram levados pelos cabos eleitorais até o local de votação e recebiam um envelope fechado. Era só colocar na urna. Estamos trabalhando direitinho. Aqueles que não compareciam também tinham o seu voto garantido. Até mesmo os mortos votavam.
Não, senhor João do Mato. Não pose de imparcial porque o senhor é do grupo do Coronel Marcondes. Eu nunca disse o contrário, caríssimo padre. A imprensa livre está noticiando os acontecimentos para orientar o povo. Mas que imprensa livre? Todos comprometidos. Cada jornal tem o patrocínio do seu coronel. Os 2 coronéis pertenciam ao PRP, Partido Republicano Paulista. E levava vantagem aquele que estivesse no agrado da vez com o presidente do Estado. Nesta primeira eleição de 1922, elegemos a nossa Câmara Municipal, apesar dos boatos terroristas espalhados pelo nosso adversário. Não tente se isentar dos acontecimentos. Santo o senhor não é. Em sessão solene de 15 de janeiro de 1923, realizou-se a cerimônia de instalação da Câmara Municipal. Tínhamos a maioria dos vereadores. O resultado gerou muita confusão. O Coronel Marcondes era dono de inegáveis qualidades políticas e conseguiu, com a justiça, a legalidade de seus candidatos. E instalou ali na Vila Marcondes uma outra Câmara. A cidade passou a ter 2 câmaras. As 2 câmaras cobravam impostos à população. De um lado, era a Câmara do Coronel Goulart, com Pedro Machado na prefeitura. E de outro, a do Coronel Marcondes, com Emílio Mori à frente do Executivo. Quase um ano depois, em agosto de 1923, vencemos o processo na Justiça e fomos oficialmente empossados. A fé é senhora dos destinos. E mesmo com muita fé, os prefeitos eleitos pouco podiam fazer pelo povo. Os impostos eram engolidos pelos governos federal e estadual. A mim interessava a construção da igreja. E tive que compor com os 2 coronéis. Até 1925, quem mandou foi o Coronel Goulart. Depois, até 1930, mandou o Coronel Marcondes, que apesar da grande liderança, morava em São Paulo, deixando aqui representantes que nem sempre seguiam sua instrução, causando desagravos na sua vinda à cidade. E é isso que está falado. É um absurdo essa proposta. É indecente, indecorosa. Calma, senhores. Não precisamos morrer por isso. É só um acordo, nada mais. Os acordos entre os 2 coronéis sufocavam os interesses locais. Passou então a existir 2 correntes. Uma, adepta do coronelismo. Outra, a dos chamados burgueses, contra o sistema do mandonismo. Os imigrantes chegaram com a sua cultura. Trabalho pesado, coronelismo, mandonismo geravam descontentamento em todos os setores, tanto no urbano quanto no rural. Éramos ignorados, mas não podíamos ignorar as manifestações pelo país. O levante do Forte de Copacabana, em 1922, deu início a uma série de acontecimentos que tiveram impacto profundo aqui nesse sertão. Alguns acontecimentos foram fundamentais nessa transformação. O PRP era o único caminho. Os novos políticos tinham que se curvar aos líderes locais, impedindo assim a renovação. Em Presidente Prudente em todo o país, cresceu o descontentamento. A nossa insatisfação com os acontecimentos políticos, aqui na Boca do Sertão, refletia os acontecimentos da nação. Nossas necessidades eram resolvidas na base da pólvora ou na ponta do facão. Os desdobramentos sociais culminaram numa série de acontecimentos. Em Presidente Prudente, na Revolução de 1924, as tropas chegaram fazendo estrago. Comandados pelo tenente Cabanas, os soldados provocaram muitos danos à cidade. Os vereadores da Câmara recém-formada foram depostos. Muita gente foi presa. Saques no comércio, nas coletorias estadual e federal. Mesmo tendo uma guarda municipal recém-criada, as nossas forças não foram suficientes. Eu fui covardemente preso e colocado dentro de uma gôndola da estrada de ferro e ameaçado de fuzilamento a cada minuto. Depredaram meus escritórios, saquearam os armazéns, mataram todo o meu gado. Você estava em São Paulo, dando uma de herói. Graças às minhas intervenções é que conseguimos expulsar os revolucionários. Você é um cínico! Esse tal Cabanas era seu aliado e quase me destruiu! Ah, não seja dramático, Goulart! Logo depois, eu levei a minha família para o sítio de um amigo
e fui a São Paulo delatar os desmandos para o presidente do Estado, Carlos de Campos. Todos nós fugimos da cidade para as matas antes que aqui aportasse o grosso das tropas revolucionárias. A cidade virou um deserto. Sua água, meu pai. Obrigado, filha. Chegamos aqui com poucos recursos. Investimos tudo que tínhamos da produção do café. E foi bonito de ver. Aquilo enchia os olhos de alegria. Tudo caminhava na maior tranquilidade. Quando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, jogou os Estados Unidos na maior crise da sua história. Os Estados Unidos eram os maiores compradores de café do Brasil. O preço abaixou. Tínhamos uma única economia. O governo brasileiro ainda tentou resolver a situação, comprando café e queimando. Não foi possível resolver. Ficamos na miséria. Alguns se suicidaram. Outros morreram de desgosto. Todos, talvez empolgados ou mal orientados, tínhamos em um único produto, o café, o nosso investimento. Desde então, o país deixou a monocultura e a região passou a produzir novos produtos. Presidente Prudente ganhava notoriedade. Em 1929, recebi em minha casa o presidente do Estado, Júlio Prestes. Preparei um banquete com a sua comida predileta. E a cachaça especial, que era destilada em meu alambique. E ele se empolgou um pouco demais. Nesta Presidente Prudente, a jovem cidade que mais brilha na constelação deste estado, afirmo que os jornais digam de mim o que quiserem. Em meu governo tem que ser assim. Sei o que faço, faço o que quero. Não tenho que dar satisfação a ninguém. Seus adversários não perderam tempo. Saíram dali e caminharam rápido até o telégrafo da estação de trem. No dia seguinte, a imprensa de todo o país tomou conhecimento desse discurso inflamado. As consequências foram trágicas. Getúlio Vargas, com o apoio do Exército, tomou a cadeira presidencial para comandar um governo provisório, mas pegou gosto pelo poder. A luta armada alastrou-se por quase todos os estados brasileiros. Essas mudanças atingiram profundamente o presidente Prudente. Os novos prefeitos e administradores eram nomeados pelo governo do estado, os chamados interventores. Os coronéis perderam o poder. As desordens continuaram e pouco tempo depois, em 1932, São Paulo armou-se para lutar contra Getúlio Vargas. Esperando o apoio de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, o que não aconteceu, os paulistas enfrentaram as tropas federais. Meu nome é Antônio Américo de Camargo Andrade, mais conhecido como Camargo. Essa será minha última viagem de trem. A ditadura no Brasil foi aceita pelo povo como uma necessidade transitória na vida pública do país, enquanto não somos chamados para eleger os nossos governantes pelo voto. Entretanto, o poder gera vícios e os poderosos dele se apropriam. Em manifestação na Praça da República, no dia 23 de maio de 1932, eu, entre outros companheiros, tombamos, feridos covardemente pelas forças de Getúlio. Ficamos conhecidos pela sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Nosso sangue levou o povo paulista à luta, na defesa pelos sagrados ideais de liberdade. Em 9 de julho de 1932, São Paulo declarou guerra ao governo de Getúlio. O povo prudentino abraçou a causa e muitos voluntários saíram pelas fazendas, sítios e casas, convocando jovens para lutar contra a ditadura de Getúlio. Milhares de paulistas aderiram ao movimento. Tudo por São Paulo! Ouro para São Paulo! Tudo por São Paulo!
Meu nome é Nicolau Maffei. Parto para a guerra pela causa justa e patriótica. Digo aqui o meu adeus. Sei que eu não voltarei. Paulista não se rende e, como paulista, morrerei pela causa. Meu nome é Dimas Maria. Parto para a guerra com entusiasmo e lutarei bravamente até a morte pela liberdade dos paulistas, pela Constituição e contra a sangrenta ditadura de Getúlio Vargas, honrando o sangue que derramarei por esta causa. Meu nome? Sempre me chamaram de amendoim, porque também não sei. Assim fiquei conhecido. Diziam que minha profissão era ser bêbado e pedinte. Nunca vi empunhado uma arma na mão, mas a sensação de me tornar útil tomou o coração e um grito na mente me fez alistar. Foram 2 meses de luta sangrenta. Era difícil olhar para cada soldado que caía a meus pés sem nada poder fazer. A vontade de lutar contra a ditadura, que eu sequer sabia o que era enorme. Sangrei até o fim em nome da liberdade, defendendo os paulistas. Eu sou Anita Ferreira Braga, mulher do promotor Joaquim Ferreira de Oliveira. Uma força me foi tomando, ganhei coragem e me alistei para servir como enfermeira no fronte de batalha. Estes homens precisam de ajuda para cuidar de seus ferimentos. Durante 3 meses, mais de 60 mil paulistas avançaram para o combate, mas São Paulo ficou só. Sem armas, sem munição, bloqueado pelo mar, sitiado na terra, bombardeado pelo céu, enfrentando os 100 mil soldados das forças federais. Perdemos a guerra, mas ganhamos a Constituição de 1934. É a única batalha em que os derrotados comemoram a vitória. Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe fatal, fechando o Congresso e decretando o Estado Novo. A partir desse momento, qualquer manifestação, debate político, religioso, greves, espetáculos, imprensa, até mesmo uma simples opinião feita em público contra o governo poderia ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Tudo estava proibido. Muitos cidadãos foram perseguidos, torturados e mortos. Em 1939, começa a Segunda Grande Guerra. E com ela, aumentou a perseguição aos comunistas. Grande parte da oposição é presa ou exilada. Um grande número de filhos de Presidente Prudente foi convocado para a Segunda Guerra. Principalmente os pilotos de avião. Mais de 100 serviram na Força Aérea Brasileira, todos formados aqui no Aeroclube. A cada notícia da guerra, faziam-se comícios, juntavam-se grupos, na praça, nas ruas, e comentavam-se o que se sabia. As notícias chegavam quentinhas pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela PRI 5, a Voz do Sertão. A Segunda Guerra trouxe muita dificuldade nesse sertão. Faltava de tudo: sal, farinha de trigo, remédios, utensílios, alimentos diversos. Pão, quando tinha, era uma bengala por pessoa. O tempero, bem, o tempero, o improviso e o jeitinho ganharam condecoração. A Alemanha se rendeu! A guerra acabou! 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 A Associação Comercial organizou uma grande festa para comemorar o fim da guerra. Os soldados prudentinos foram recebidos com honrarias e grande alegria.
Uma liga criminosa, denominada o Caminho dos Súditos, os Shin do Remei, reinou por essa região, não admitindo que o Japão havia perdido a guerra. Falsificavam notícias, cometiam crimes, criaram rádios clandestinas e espalharam o terror entre japoneses e descendentes. A União Nacional dos Estudantes, recém-formada, começou a se manifestar pela redemocratização do país. Também se manifestaram outras instituições. O Estado Novo entrou em crise. Em outubro de 1945, Vargas foi deposto pelos militares. Saiu do governo da mesma maneira que entrou. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência. A queda do poder não representou o fim. No mesmo ano, foram realizadas as eleições livres. Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente e Getúlio Vargas, aclamado pelo povo, é eleito para o Senado Federal. Em Presidente Prudente, venceu e foi empossado em 1948 como prefeito Pedro Furquim, da ala oposicionista e combativa ao Partido Constitucionalista. A agricultura foi o marco inicial e o grande vetor de desenvolvimento do Oeste Paulista. Inicialmente, a madeira nativa servia para a construção de moradias, galpões, dormentes para a ferrovia e depois para o comércio. Grandes serrarias surgiram na região para o processamento, que era transportado pela ferrovia para a capital. A expansão da lavoura do algodão após a crise do café foi determinada pelas condições favoráveis do mercado internacional e do próprio desenvolvimento da indústria têxtil no estado. A zona pioneira da Alta Sorocabana apresentava condições para a nova cultura, com terras férteis e uma infraestrutura desenvolvida nos setores econômicos, com bancos para financiamento, transporte para o Porto de Santos, além dos apoios estadual e federal. Neste tempo, as crianças e mulheres trabalhavam pesado durante todo o dia. Estudar quando era possível e só para aqueles muito interessados. Os outros tinham que trabalhar na lavoura. O amendoim foi um produto que se adaptou bem à terra, apoiado pelas indústrias de algodão para a extração do óleo. E ainda produzia o farelo para alimento animal. Um produto teve importância vital no desenvolvimento da região e com a contribuição do povo japonês, a menta. Médicos, advogados, agricultores, dentistas, aviadores e até o padre Sarrion. Todo mundo resolveu plantar hortelã. Em cada canto de terra havia um alambique e dele escorria o óleo, produto fundamental para a indústria farmacêutica e aviação. Em pouco tempo, o Brasil se tornou o maior produtor mundial da menta. A partir da Segunda Guerra Mundial, a cidade teve um breve período de produção de culturas até então desconhecidas que ganharam destaque na região, como trigo, milho, a juta, amora para alimentar o bicho da seda. Nos primórdios, a criação de gado estava restrita às necessidades da casa e à força de trabalho na lavoura com os arados. Com a decadência do café, o boi começa a projetar o município como produtor e exportador. O resultado do novo ciclo econômico regional é o surgimento de atividades diretamente ligadas à pecuária, como frigoríficos, curtumes e laticínios. Presidente Prudente torna-se a capital do Nelore Mocho. Em pouco tempo, a indústria e suas máquinas vão chegando aqui, ali e em todo canto. Toda a atividade agita a crescente cidade com entusiasmo. O trem facilita as idas e vindas. As carroças e charretes começam a ser substituídas pelos carros, jardineiras, caminhões e até aviões. As ruas, antes empoeiradas, esburacadas e cheias de lama, agora ganham calçamento e estão limpas e planas. As estradas se proliferam e todos ao redor vendem e compram em Prudente, que começa a ganhar ritos de capital do sertão. Surgiram fábricas diversas. A gente começou a ficar apressada e uma infinita gama de oportunidades surgiu com a expansão dos setores mercantil e bancário. A associação comercial passou a ser uma necessidade. A cidade assume independência político-administrativa, sobrepondo-se às demais cidades da região.
O comércio expandiu-se e passou de empresa familiar para sociedades diversas, oferecendo novos empregos e necessitando de novos empregados. Oportunidades surgindo na indústria e no comércio, as novas conquistas trabalhistas abriram oportunidades aos lavradores que migraram para a cidade. Sim, eu voltarei. Não como líder político, mas como líder das massas. Em 1950, durante campanha presidencial, Getúlio levou milhares de pessoas à Praça 9 de Julho, em festivo pronunciamento. Em 1951, é eleito presidente. As terras do Pontal voltam a se valorizar, aumentando o número de poceiros, gerando conflitos entre grileiros e camponeses. Ele voltou no braço do povo, mas não conseguia governar. A oposição não dava trégua, acusando seu governo de corrupção e exigindo a sua renúncia. No dia 24 de agosto de 1954, não suportando a solidão, redigiu uma carta-testamento ao povo. Em Presidente Prudente, logo após a notícia da morte de Getúlio, os comerciantes fecharam seus estabelecimentos. A cidade aguardava em silêncio os acontecimentos da trágica notícia. Café Filho assumiu a presidência em substituição a Getúlio. Juscelino Kubitschek é eleito novo presidente. Assumiu o compromisso com a pacificação política, suspendeu o estado de sítio, aboliu a censura à imprensa e enviou o projeto concedendo anistia a todos os envolvidos em movimentos políticos. Mudou a capital federal para Brasília, incentivou a indústria automobilística, hidrelétricas, estradas e outros benefícios. Jânio Quadros passou por presidente prudente em campanha e foi aclamado na Praça 9 de Julho. Pregando esperança e dias melhores, ele foi enfático em seu pronunciamento sobre os problemas da região. O boi é brasileiro, mas depois do bife vira estrangeiro. E encerrou conclamando o povo a lhe dar a vassoura pelo voto, que ele se encarregaria da varredura total de corruptos. E a multidão cantou animadamente o seu refrão. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. O seu projeto de governo foi combatido por forças políticas e em pouco tempo Jânio renunciou. João Goulart assumiu o poder sob intensa crise e sem o apoio do Congresso. O acirramento das divergências políticas levou os militares a depor Jango. Em Presidente Prudente, uma aparente normalidade maquiava as perseguições, cassações, prisões, torturas e mortes de diversos militantes. Nesse ambiente, Florivaldo Leal, assim como a maioria dos políticos que ocupava cargos públicos, oficializou sua adesão ao partido governista, Arena. No início do povoamento era raro ter alguma atração diferente, mas aos domingos era sagrada missa. Se houvesse um parque de diversões ou circo, era programa certo. Inicialmente em frente à estação ferroviária e depois em frente ao cinema João Gomes, o tão aclamado FUT. A cidade era pouco iluminada e em frente ao cinema havia claridade, que possibilitava o desfile dos jovens. As mocinhas, geralmente acompanhadas de outras amigas, caminhavam pelas ruas, em um verdadeiro desfile para os rapazes que ficavam parados apreciando as garotas passarem. Desde o início do povoamento, os filmes que chegavam com o trem eram esperados com entusiasmo. O povo reunia-se para as projeções. Nos anos 20, o Cine Teatro Santa Emília, de Francisco Lourenço, e o Cine Teatro Internacional, de João Manuel Gomes, instalados em barracões de madeira, acomodavam os cinéfilos. Nos anos 30, a sétima arte era tão concorrida que, se observarmos as publicações dos jornais da época, estava lá: preço e hora de costume. A presença era maciça.
As salas se multiplicaram e garantiram entretenimento ao povo. Os grupos teatrais amadores se apresentavam em clubes, cinemas e até em praça pública, quando o prefeito Florivaldo Leal se comprometeu a reservar uma área no futuro Paço Municipal para a apresentação dos espetáculos. Em 1967, foi inaugurado o Teatro Municipal com a apresentação de gala do ator Procópio Ferreira, que deu nome ao espaço. O Teatro Estudantil Prudentino formou inúmeros artistas e grupos memoráveis. Alguns alçaram voos e ganharam notoriedade nacional. A Federação Prudentina de Teatro foi criada no início do ano de 1980. O FENTEP destaca-se como um dos festivais mais importantes de teatro do Brasil. Pensam que vejo e não vejo, não sabem que cego estou, de que me servem os olhos, se a luz se apagou. Eram tempos de boemia. O bar era o endereço certo para essa gente que se reunia para conversas culturais, políticas, fofocas e depois de um trago, teorias diversas. A música rodava na vitrola com suas bolachas. Cartola, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Linda Batista, Silvio Caldas, ora o teclado com os cantores da terra. Mas um era especial. O Bar Cruzeiro do Sul, o popular Senadinho. Ali era o passaporte para a vida adulta e participativa da cidade. Anjo que me cegaste. Dizem os mais antigos que o primeiro jornal de Presidente Prudente foi O Momento, de propriedade de Brás Albanese, em 1920. Os jornais eram um campo aberto para discussões políticas e exposição de divergências, sempre patrocinado pelo grupo político que comandava a cidade. E existiam enquanto durassem os patrocínios. O Imparcial surgiu em 1939, num tempo de exceção, censura e perseguições políticas. É o mais antigo periódico em circulação na cidade. Este foi o seu primeiro exemplar. Este é um gramofone, mas por aqui existia o serviço de alto-falante. Tocava músicas, fazia comerciais de lojas e produtos. Era o meio de comunicação da época. Até noticiava nascimentos e mortes. Prudente era próspera no comércio e não tínhamos uma rádio. Em 1940, entrou no ar a Voz do Sertão, prefixo PR5, hoje radiodifusora. A radionovela era a atração preferida das donas de casa. A transmissão de futebol, jornalismo informativo, humorísticos, programas de auditório, calouros, shows musicais apresentando os cantores de sucesso da época. Muitas emissoras chegaram e conquistaram espaço na preferência dos ouvintes. Alô? Alô? Eu não tô escutando. Alô? A companhia telefônica foi criada em 1924. Mais tarde, tornou-se Telesp, Telefônica Paulista S.A. No início, dispunha de um centro telefônico pelo sistema de magneto, com a capacidade para 100 assinantes. Mas apenas 10 famílias adquiriram a linha telefônica. A televisão chegou em Prudente em 1965. Foi um grande acontecimento. A antena foi instalada inicialmente em Regente Feijó, depois transferida para o edifício Rosa Peretti. O sinal chegou através da TV Coroados de Londrina, retransmissora da TV Record. As bandas estavam por toda parte. Eram muitas. E patrocinadas por partidos políticos, entidades religiosas, prefeituras e até por empresários de cinema, que as contratavam para animar os filmes mudos. A cultura imprudente, desde o princípio, sempre teve grandes artistas em defesa da causa. Poderíamos citar aqui centenas deles,
Mais 2 marcaram sua contribuição de forma singular. A professora Jupira Cunha Marcondes, que aqui chegou alertada sobre os índios, onças e outros animais ferozes. Mas ela tratou logo de domar os ouvidos das pessoas com sua boa música e o seu vasto conhecimento. Outro nome de destaque foi do maestro e compositor Francisco Fortunato. Ele esteve à frente da banda 7 de Setembro durante décadas, tocando e abrilhantando as principais festas religiosas, as cívicas, os bailes, as tradicionais domingueiras e até em enterros de pessoas ilustres. Temos outros destaques que a história haverá de reconhecer como transformadores de um novo tempo, gestores e idealizadores de casas de espetáculos, centro cultural, centro de eventos, festivais, salão do livro e empreendimentos que colocam Prudente em destaque na cultura nacional e até internacional. Desde os primórdios, a população já se organizava em agremiações sociais, encontros festivos, bailes, shows e grandes eventos. Tanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. O carnaval de antigamente acontecia nos clubes, com os bailes de salão, nas ruas, com os cursos carnavalescos. Foliões fantasiados, jogando seus confetes e serpentinas nos outros carros ou no público que assistia. Era uma festa espetacular. Em 1950, os primeiros blocos de agremiações começaram a se organizar. E a festa do Momo ganha vulto com a presença de grande público de toda a região. Os anos de chumbo estavam começando. E a população reprimida pela ditadura reclamava por novas lideranças. Apesar de ser filiado ao partido da ditadura, Florivaldo Leal preenchia esta lacuna. Empresário, jovem, com apenas 36 anos, de fácil diálogo e comunicação com o público, foi eleito com a esperança de apagar os resquícios do coronelismo. Nosso prefeito caminhava para a solenidade de inauguração do Cine Ouro Branco, quando aconteceu a fatalidade. A cidade perdia, assim, a esperança de renovação política. Esse exibicionismo me incomoda. Calma, filho, tem que ter paciência. Coronel! Coronel! Tem certeza que quer interromper minha música favorita, amor? É do seu interesse. O meu interesse é vender terrenos. Mas eu sempre escuto uma moça bonita. O seu coração está fraco. O senhor devia se cuidar. O meu coração sempre foi fraco por mulheres bonitas. É melhor escutar o que a Sibila tem para dizer. Se o senhor não se cuidar, vai morrer em 10 anos. A Sibila é uma moça sensível. Suas premonições acontecem de verdade. E o senhor acredita nessas coisas, padre? Padre acredita em Deus. E ela tem o dom abençoado por Deus. E eu acredito em moças bonitas como você. Se você tivesse escutado a moça, teria procurado um cardiologista. Algum tempo depois eu tive um derrame, mas duro na queda eu me recuperei. E 10 anos depois da mensagem da Sibila, seu coração não aguentou? Encerrei minha trajetória em 1936 e fui sepultado em São Paulo. Levei a vida defendendo, me protegendo e fazendo tudo que esse homem me mandava. Meu coração também ficou fraco. No meu destino, se tem notícias. Depois da morte de Coronel Marcondes, adversário e parceiro de grandes realizações, o Coronel Goulart ficou decepcionado com Prudente.
Como seu destino era desbravar sertão, comprou terras no Mato Grosso, lá em cima, perto de Rondônia. Algumas coisas não aconteceram de acordo e ele mudou para São Paulo. Também não existe registro do meu destino. O certo é que eu já morri. Eu vivi até os 89 anos, em 26 de dezembro de 1968. Fui velado pela minha eterna companheira Isabel e pelos meus filhos. Parti na solidão. Graças a esses dois homens, Presidente Prudente prosperou. Os métodos não importam. Importa o que ajudaram a construir. A cidade de outrora não lhes prestou a homenagem fúnebre. Ninguém ficou sabendo de suas mortes. Nenhuma linha de jornal ou notícia em rádio. Assim é a vida. Assim quis o destino. Os anos de chumbo estavam chegando ao fim. Em 1984, intensificaram-se a campanha e comícios em favor das diretas já, mas a eleição para presidente da República foi feita por via indireta. Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf no colégio eleitoral em 1985 e se tornou o primeiro presidente civil desde 1964. Enfermo, Tancredo veio a falecer e José Sarney, o vice, assumiu. Em Prudente, as campanhas foram tão intensas quanto no resto do Brasil. Em 18 de março de 1984, o povo cantou o hino nacional com todas as forças, ao lado de Ulisses Guimarães e outras personalidades históricas do país. Em 5 de outubro de 1988, é promulgada uma nova Constituição. Um novo tempo estava por vir. Muitos exilados voltaram à cidade, os que estavam na clandestinidade reapareceram e até gente tida como morta começou a circular. Os perseguidos puderam, finalmente, gritar os seus hinos e propagar as suas ideologias. O futebol esteve presente desde o princípio. As peladas, os rachas e outros nomes eram apelidos para a bola rolar. Desde a bola de meia, a bola de borracha e a de capotão, que era sonho de todo garoto. Nossos times fizeram bonito e deram muitas alegrias aos nossos torcedores. Pelé, Rivelino, Ronaldinho e tantos craques consagrados desfilaram sua arte nos gramados de Prudente. O esporte amador foi praticado em todos os tempos por atletas de diferentes idades. O atletismo sempre foi destaque no esporte prudentino. Aqui, muitos campeões fizeram história. No início, com pistas rústicas. Depois, a parceria entre a Prefeitura e a Unesp, que construiu uma pista para a prática dessa modalidade olímpica. No princípio, tinha o nome de bola ao cesto. A APEA foi a pioneira. As quadras eram improvisadas. Até que, em 1982, a equipe feminina da Prudentina ganhava destaque no estado, vencendo o Campeonato Paulista. O time passou a ser respeitado e ganhava de quem aparecesse pela frente. Aquele pequeno rancho do Coronel Goulart tornou-se aglomerado, vila, em pouco tempo cidade, num crescente e ininterrupto progresso, elevando Prudente à capital da 10ª região administrativa do estado de São Paulo. Quem diria que aquele rancho se transformaria nessa belíssima cidade? Pois é, observar essa imagem toda me emociona. Muitos propagam as nossas diferenças. Poucos conhecem a paixão que alimentamos por essa terra. Pois é, Goulart. Dividindo, acabamos somando pelo progresso da cidade. Eu fiquei muito orgulhoso da primeira sala de aula do patrimônio. E o que dizer das universidades que temos hoje?
Esse prédio que estocou tantas sacas de algodão, de amendoim, agora alimenta cabeças curiosas no aprendizado da arte. Eu conheço essa música. Eu também conheço. Jupira? Maestro Fortunato?